Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Nossa Fé Católica e hoje nós iremos falar sobre a festa, a solenidade da Epifania do Senhor. Bom, o que é a Epifania? Epifania significa a manifestação ou a revelação de Deus no meio do seu povo. E o evangelho que nós iremos ler neste dia é o evangelho que narra o encontro dos reis magos lá na manjedoura quando Jesus tinha nascido. Então a gente conhece bem a história. Depois que nosso Senhor Jesus Cristo nasce, os reis magos que vinham seguindo a estrela, eles se encontram com Nossa Senhora, São José e o menino Jesus. E quando eles veem ali o menino Jesus, eles se prostram para adorá-lo. Isso é muito claro. Então a gente sabe que a gente só pode adorar a Deus. Portanto, quando o Evangelho nos diz que eles adoraram o menino, está dizendo que eles reconheceram que ali o próprio Deus estava presente. Ali era o próprio Deus feito homem no meio da humanidade que veio, o Deus que veio para nos salvar. Então, o evangelho do dia é o evangelho da chegada dos reis magos. Cada um deles partiu de um lugar diferente. Cada um deles saiu de uma localidade diferente. Isso significa, teologicamente falando, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que veio para nos salvar, que se fez homem no meio de nós, ele não veio para salvar apenas os judeus. Ele não veio apenas para o povo de Israel. É claro, toda a promessa foi feita para o povo de Israel, mas Deus, quando ele veio, veio para salvar o mundo inteiro. Deus veio para todos os povos. Deus veio para aqueles que estão na Europa, no Oriente, na Ásia, mas também para quem está na América, como nós aqui. Então o Senhor ele veio para salvar cada um dos seus filhos. Jesus, o Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem para salvar o mundo inteiro. Então, a festa da Epifania mostra justamente esta salvação que Deus veio trazer para todo o povo. É a manifestação de Deus para todas as nações. Né? Por isso que cada rei mago veio de um lugar, como se cada um tivesse vindo de um continente diferente, para demonstrar que Deus veio para salvar a todos. Eles, os reis magos, eram, portanto, pagãos. Né? Eles eram pagãos, eles procuravam entender os sinais de Deus observando a natureza. Por isso que eles vão seguir a estrela, porque eles buscavam a manifestação de Deus, né, observando os astros. A palavra de Deus nos fala que Deus outrora falou, né, aos antigos por meio da criação. O próprio São Paulo vai falar isso, que Deus se manifestou por meio da criação. Quando nós observamos a criação, nós podemos chegar ao conhecimento de um Deus, de alguém que criou tudo isso. Observando, né, a ordem do mundo, observando a beleza do mundo, a bondade da criação, nós podemos entender que isso não veio por acaso, mas tudo isso foi feito por alguém, foi planejado por alguém. O próprio Catecismo da Igreja nos diz isso. As vias de acesso ao conhecimento de Deus. E a criação, o universo, é sim uma forma de chegar a conhecer a Deus. Isso o próprio Catecismo da Igreja nos diz, certo? Então, aqueles homens pagãos procuravam conhecer a Deus por meio dos sinais na natureza. Olha que coisa interessante isso, né? Mas também, ao mesmo tempo, o Senhor que veio se manifestar, portanto, nessa epifania, essa manifestação de Deus, ele veio se manifestar também para os judeus. E por isso, nós lemos hoje, né, também, o evangelho do batismo do Senhor. Principalmente na igreja oriental, na igreja católica oriental, sempre se dá preferência ao evangelho do batismo do Senhor. Por quê? Porque ali, quando Jesus ele entra na água e é batizado por João Batista, ele se manifesta. A Trindade Santa se manifesta à humanidade, a todos os que estão ali e, de uma forma muito especial, ao povo judeu, ao povo de Israel que estava aguardando. Porque São João Batista aparece para quê? Para anunciar que o Messias estava vindo para salvar o povo de Israel. E então, quando Jesus entra na água, ele é batizado por João, acontece a manifestação da Santíssima Trindade. Então, o Filho está ali sendo batizado, ele é confirmado pela voz que vem do alto, a voz do Pai que se faz ouvir, porque o Evangelho diz que quem estava ali escutou o Pai, escutou a voz de Deus, Deus dizendo: "Este é o meu Filho muito amado,
em quem ponho toda a minha afeição. Então o Pai se manifestou e o Espírito Santo se manifestou quando ele aparece em forma de pomba e repousa sobre Jesus. Portanto, na hora do batismo acontece a manifestação da Santíssima Trindade para o povo de Israel. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, nós temos aí, nesta festa da Epifania, a manifestação de Deus que veio para salvar a humanidade. Ou seja, Deus não ficou escondido mais. A Epifania demonstra que Deus, ele se fez conhecer, ele veio ao nosso encontro. O Deus invisível se fez visível, se tornou visível para nós. Agora nós podemos vê-lo. Como diz São João no seu Evangelho, aquilo que os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, os nossos ouvidos ouviram do verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a vimos, e nós somos testemunhas, nós ouvimos ele falar, nós ouvimos a voz do Senhor, a voz do Messias, né? Então Deus se manifestou, Deus veio ao nosso encontro para olhar nos nossos olhos, para falar a nossa língua, para dizer o quanto nos ama, para dar a sua vida na cruz por nós, para nos devolver a vida eterna novamente. Ou seja, é uma grande solenidade que nós vamos viver. É Deus que se manifesta, é Deus que vem falar conosco, Ele que vem mostrar o seu poder, a sua autoridade. Há ainda aqueles que apontam para uma terceira manifestação, que seria no milagre das bodas de Caná, quando então Jesus vem para se manifestar aos seus discípulos. Quando ele se manifesta aos discípulos, os seus discípulos creram nele a partir do milagre das bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. Então seria uma outra manifestação de Jesus, mais uma epifania do Senhor, tá certo? Então, meu irmão, que a gente possa celebrar, que você aí possa celebrar essa grande solenidade da igreja. Vai à missa, tá bom? Não deixa de ir à missa não, tá bom? Ou hoje, sábado, ou amanhã, que é domingo, participe da Santa Missa para que você possa experimentar a manifestação do Senhor na sua vida e peça a Ele para que Ele se manifeste no teu dia a dia, para que Ele se manifeste quando você se puser diante dEle, que você o encontre, que você o descubra, como os discípulos um dia descobriram, como nós descobrimos, e a gente pode dizer, Ele é o Messias, Ele é o Senhor. Amém? Bom, meu irmão, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Deixa aí um comentário, por favor, comente aqui um pouquinho, diga o que você está achando dos nossos vídeos para a gente poder melhorar aqui no nosso canal, tá bom? Que nosso Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.